radiofrequência nada mais é que a aplicação de uma corrente elétrica num tecido para fins medicinais. A passagem de uma corrente elétrica, ela altera as funções das células, podendo silenciá-las, estimulá-las ou, às vezes, até lesá-las definitivamente ou temporariamente. Você pode ter geração de calor pela passagem da corrente, pelo atrito eletromecânico que causa, e pode haver também repercussões da aplicação do campo magnético da radiofrequência. A radiofrequência, na verdade, é uma faixa de onda que fica em torno de 250 mil ciclos por segundo, ou 250 mil hertz, com uma variação grande. Os aparelhos de radiofrequência, normalmente, eles vão de 100 mil hertz a 500 mil hertz, a maioria deles. E essa diferença ocorreu porque, historicamente, houve dois principais cursos de desenvolvimento. Um relacionado ao desenvolvimento dos radares, que deu origem até a tecnologia do forno de micro-ondas, e isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, e outra linha de estudo remonta aos aparelhos de eletrocautério, muito utilizados na cirurgia, que vem um pouco antes da Segunda Guerra. A radiofrequência tem evoluído muito. Quando nós começamos, que foi no final da década de 70, havia uma grande limitação para a importação de componentes dos aparelhos de geração de radiofrequência. Então, nós não podíamos ter geradores com wattagem maior, quer dizer, com potência maior. Então, nós podíamos fazer lesões mais delicadas, mas quando você precisava fazer uma lesão de um tamanho maior ou de uma temperatura maior, nós não dispunhamos assim, a tecnologia, porque não tínhamos os componentes, era proibida a importação. Então, os geradores dessa época podiam chegar até 13 watts de potência. E a gente fazia, então, lesões múltiplas com alvos mais, vamos dizer, repetidos, para conseguir o mesmo resultado que era obtido com os aparelhos que eram fabricados no exterior. Havia uma taxação bastante grande sobre os aparelhos importados. Isso criou um ambiente de necessidade de desenvolvimento de produtos nacionais. Então, no final da década de 70, na segunda metade dela, nós tivemos o desenvolvimento de fábricas de componentes de radiofrequência. Atualmente, nós temos visto uma evolução crescente. Os calibres dos eletrodos têm reduzido progressivamente. Isso se deve a uma pesquisa e a ganhos de conhecimento. Por exemplo, inicialmente nós tivemos a introdução a passagem das válvulas para os transistores, que veio trazer um grande ganho e menos oscilação da corrente. Houve a introdução do termopar, que foi uma evolução do termistor. Existiu também uma evolução
na confecção, no isolamento, com componentes assim, melhores, mais flexíveis, menos assim, rígidos e com menos fraturas, com menos defeitos de isolamento. E as lesões começaram a ser mais precisas ainda. A radiofrequência ela permite que você tenha um controle absoluto do tamanho da lesão em relação ao mesmo alvo. Isso você tem, então, uma limitação das áreas de lesão, porque as curvas isotérmicas tridimensionais são sempre constantes, na dependência principalmente da área de troca de íons, no caso de elétrons. Chega num ponto que a distância vai reduzindo, a distância do eletrodo, a distância vai aumentando e a geração de calor vai diminuindo, porque essa área tridimensional, como eu falei, fica ampliada, então a densidade elétrica cai. E mesmo com a intensidade da corrente, a intensidade você aumentar, você não vai ter aumento da temperatura. Isso faz com que haja um limite sempre repetido e você consegue reprisar os resultados quando você utiliza a radiofrequência. Mesmo até os gabinetes que inicialmente eram de madeira foram feitos sobre vamos dizer, a engenharia do estado sólido, com placas adequadas. Então, nós partimos de equipamentos construídos artesanalmente para equipamentos já com qualidade industrial mesmo. Quanto às risotomias, a maioria das risotomias não são risotomias verdadeiras. Na verdade, você faz neurotomias. As risotomias, para serem verdadeiras, deveriam ser intratecais. Isso quer dizer o quê? Mais proximais do sistema nervoso, vamos dizer, entre o gânglio sensitivo e a própria medula. Lá estão as verdadeiras raízes. O que nós fazemos são lesões de nervos espinhais, que são consideradas risotomias. Então, risotomias é uma alcunha já classicamente adotada no meio científico. E elas são muito importantes porque elas conseguem diminuir a sensibilidade dolorosa da região. Você consegue fazer isso de maneira somatotópica, isso quer dizer bastante seletiva, atingindo uma diferença terapêutica num determinado território. A outra coisa interessante, então você reduz a aferência, você reduz a sensibilidade que é proveniente daquela região. A outra coisa que você consegue obter é a redução da liberação de substâncias algeogênicas, substâncias que vão facilitar não só a sensibilidade dolorosa, mas vão facilitar o processo inflamatório. Porque o receptor doloroso, ele não assiste passivamente o que acontece e informa o sistema nervoso. Ele interage. E essas interações podem ser em sentido oposto. Isso quer dizer, causando mais dor, porque você diminui o limiar desses receptores e provoca mais inflamação, mais edema, mais alterações
vasculares, inclusive com mudanças de permeabilidade vascular. Uma coisa interessante, que quando você faz risotomia, então você tem esse efeito anti-inflamatório. Então ele diminui a aferência, então ele diminui a sensação de dor diretamente. E interfere no curso da afecção, reduzindo bastante o que a gente chama de inflamação neurogênica. Então você também tem esse efeito anti-inflamatório. Outra coisa interessante é que você reduz o arco reflexo medular e diminui vamos dizer, a sintomatologia dolorosa também devido à resposta de contração muscular. Então você reduz as câimbras, as síndromes miofasciais, as dores que são da fonte muscular. Então você também reduz a contração muscular devido ao quadro inicialmente doloroso. Também podemos, através das risotomias, reduzir também a função de outros efetores do arco reflexo. Então, os reflexos nociceptivos são reduzidos também nas glândulas. Então, você modifica a função glandular. Uma das grandes vantagens da radiofrequência foi o que eu comentei anteriormente, que é exatamente a capacidade de você reprisar o resultado, o tamanho das lesões que você pode produzir. Outra coisa que é muito importante é você poder estimular. A estimulação você pode utilizar para uma localização melhor. É interessante que a localização pode ser feita com frequência bastante baixa, cerca de 2 até 5 Hz, que é, na verdade, uma frequência que dá resposta motora. Então você visualmente consegue ver a resposta motora com a contração causada pela estimulação da radiofrequência e o relaxamento, que é o período em que esse estímulo cessa. Então você tem um falso tremor, que é o movimento oscilatório da contração e do relaxamento. Outra coisa que é interessante é que você pode ter a resposta do que o doente está sentindo. Então, uma frequência um pouco maior, uma frequência por volta de 50 Hz até 60, 75, você pode ter respostas sensitivas. Então, o paciente ele pode referir um formigamento, uma queimação suave, uma dormência, dependendo do alvo, sensação de gelado. Você pode ter fisiologicamente captação de potenciais evocados, provocados pela estimulação da radiofrequência e assim por diante. Então, a radiofrequência ela consegue, pela estimulação, localizar o alvo desejado. A outra coisa que é importante na radiofrequência, nesse quesito de você mapear fisiologicamente o doente e selecionar o alvo do procedimento, é o fato de você conseguir realizar uma estimulação com uma frequência maior, e que você vai conseguir inicialmente uma resposta das células atingidas por aquela estimulação e, com o tempo, essas células elas vão exaurindo metabolicamente a capacidade de responder. Então, através da radiofrequência, com frequências acima de 90 Hz, geralmente a gente utiliza acima de 130 Hz, você consegue inibir a função daquele grupamento celular. Então, você pode, através da estimulação, simular como ficaria o paciente depois de uma lesão daquela região. Então, é bastante interessante. A outra coisa que é importante na radiofrequência e é importante no mapeamento fisiológico
é que a estimulação pode, muitas vezes, prever efeitos adversos, desde que esses efeitos adversos que você detecte possam ocorrer agudamente. O grande problema que fica ainda numa área de penumbra é que alguns efeitos só aparecem, efeitos adversos, só aparecem tardiamente. E isso a gente não consegue fazer nesse tipo de mapeamento durante o procedimento.